Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui agora no altar da nossa igreja. Vamos gravar agora essa live que ela vai para o canal do YouTube, essa pregação. Que os irmãos e as irmãs que vão ouvir essa pregação continue se inscrevendo lá no nosso canal para ajudar o nosso ministério nas pregações, nos louvores, para que a gente venha ter fruto, para que a alma seja tocada pela pregação, pelo louvor. Em nome de Jesus, Deus abençoe aqueles que seguem o nosso canal, no nome de Jesus. Estamos na série de 2 Reis. Hoje vamos falar num capítulo de 2 Reis, capítulo 18, sobre a história de um dos reis que é muito conhecido, que é o rei Ezequias. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar nessa noite. Glória a Deus. 2 Reis. Sim, meu Deus, meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que eu venha diminuir, meu Pai, que não seja eu, Senhor, que venha pregar, meu Pai, mas que seja o Senhor, meu Deus, venha falar conosco nessa noite, Pai. Toma o poder da palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Venha trabalhar nessa noite, meu Pai amado, meu Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus. Fala através da palavra, meu Pai. Também, Senhor, acampa teus anjos de luz, de fogo nas portas da igreja, Senhor. Não permita nenhum impedimento, nenhuma barreira atrapalhar, meu Pai, a comunhão do Senhor conosco aqui neste lugar. Visita o altar da tua casa, visita a porta aqui dentro, Senhor, com teu poder, com a cura, com a libertação, com o renovo em nome de Jesus. Também, meu Pai, nós damos autoridade ao mundo espiritual, aos demônios, às potestades, principados, à legião, às hortes infernal, para que elas dobrem o joelho e o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser exaltado, honrado e glorificado para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Então pode a irmã se sentar. Glória a Deus, glória ao Pai. 2 Reis 18 vai falar sobre um rei de Judá. Nós sabemos que nós estudamos um pouco sobre o livro de Reis, alguns reis, e daqui para frente nós vamos pegar agora e pregar só os reis que nós já conhecemos a história deles, como o rei Ezequias, que é uma história bem conhecida, que está aqui no livro de Reis e também está lá em Isaías. No capítulo 38 a seguir vai falar do rei Ezequias. A Bíblia vai dizer o versículo 1 do capítulo 18. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade. Então sabemos que era bem jovem o rei Ezequias. Quando começou a reinar, 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Davi seu pai. Então esse rei, ele começou a reinar com 25 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque sabemos que ali na história dos reis de Israel, os reis, eles muitas vezes, Deus colocava eles lá no reino de Judá, no reino do norte, e que é o reino de Israel, o reino de Judá, o reino sul, que é o reino ali de Jerusalém, que faz parte da dinastia do rei Davi.
E nós já sabemos que muito se idolatrava, muito se contaminava naquele reinado. Mas a Bíblia vai dizendo que esse rei Ezequias reinou muito jovem e ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E o que é reto aos olhos de Deus? E ele fez como Davi, seu pai. Porque Davi, Deus tinha uma aliança com Davi. E Deus prometeu para Davi que ele ia manter essa aliança com Davi. Então, esse Ezequias aqui, ele imita o seu pai na fé, Davi. Então, nós vemos aí quanto é bom a gente sempre olhar para aquelas pessoas que é espiritual. E sempre a gente querer imitar as pessoas que é espiritual. Como Paulo, ele dizia nas cartas dele para os seus filhos na fé, que eles imitassem ele, porque ele foi um grande homem de Deus aqui na terra, um dos maiores apóstolos que passou sobre essa terra, que foi um homem arrependido, que teve uma mudança de caráter, uma mudança de vida. E da mesma forma, aqui esse rei também, ele olhava para Davi, ele fez o que era reto. Que era reto por quê? Versículo 4, este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Por que que ele fez coisas grandes? Porque ele tirou a idolatria. Ele foi um rei que ele traz o avivamento. Ele vem tirando a idolatria que há na cidade de Jerusalém. E ele tirou ali aquela serpente que Moisés, tinha uma serpente que Moisés fez, que o povo ali foi idolatrar, oferecer sacrifícios àquela serpente. Então, quando nós removemos da nossa vida a idolatria, nós está agradando a Deus. Deus fica feliz, Deus fica satisfeito quando Ele olha para mim, olha para a irmã, olha para as pessoas e vê que você está tirando do seu coração os ídolos. O que é os ídolos? Ídolo não é só adorar uma imagem. Ídolo é tudo aquilo que eu amo acima do poder de Deus, acima de Deus. E esse rei, ele vem tirando da cidade, ele vem limpando a cidade de todo o espírito de idolatria. E ali ele vai agradando o Senhor. E que seja também o nosso exemplo, cada dia que nós venha tirando da nossa vida as idolatrias, nós venha amando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, obedecendo os mandamentos do Senhor, oferecendo a Deus nosso culto, nossa adoração. Ali o povo já estava se prostrando nos pés de uma serpente de bronze ali. E ele, sendo um rei, ele vai lá e limpa a cidade, purifica a cidade e vai fazendo da forma que Deus agrada. Então Deus, ele agrada de um homem e de uma mulher que tem esse poder, que tem a graça de remover a idolatria, de tirar tudo aquilo que não é adoração a Deus. E a palavra vai dizendo aqui no versículo 5, que no Senhor Deus de Israel confiou. Por quê? Porque no dia desse rei ele vai enfrentar um rei da Síria, que era um gigante. Era um rei que era oposto do lado das coisas das trevas, que ali vai afrontar o rei Ezequias. Mesmo Ezequias sabendo que esse rei era gigante, que já tinha destruído várias cidades, Ezequias não teve medo do rei, que é Senaqueribe. Ele vai confiar no seu rei, que é Deus. Ele vai fazer o que Deus queria dele. Deus queria que ele fizesse uma limpeza naquela cidade, que ele removesse as idolatrias. Deus queria que ele confiasse nele. E assim também é nos dias de hoje.
Hoje em dia nós temos um mundo que é um inimigo da nossa alma. Nós temos a carne que é inimiga do espírito. Nós temos o diabo que é inimigo da nossa fé. Mas nós não devemos temer o mundo do pecado. Nós não devemos temer nossa carne. Nós não devemos temer o diabo. Nós temos que confiar no nosso Deus. Ainda que nós sabemos que o inimigo ele luta contra quem é espiritual. O diabo ele odeia quem está buscando as coisas espiritual. Ele odeia quem está buscando as coisas do céu. Mas nós não devemos temer o lado das trevas. Glória a Deus. Nós devemos ser igual ao rei Ezequias, que ele vai tirando a idolatria. Nós devemos pregar para as pessoas que elas têm que valorizar o que Deus deu para elas: a casa, o carro, o dinheiro, a fama, o status, a riqueza. Mas elas não podem se prostrar, elas não podem se idolatrar filho, filha, marido, dinheiro, fama. Elas têm que amar Jesus, porque Jesus falou que aquele que me amar, que amar outras coisas acima dele, não é digno do reino dos céus. Então nós devemos amar Jesus Cristo igual ele fez. Jesus tem que ser o centro da minha vida, da vida de cada filha e de cada filho, e não temer a oposição. Glória a Deus, aleluia. E ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então ele fez bonito. Ele obedeceu ao Senhor, e ele foi um rei que nunca houve um rei como Ezequias, nem antes nem depois. Ele deixou uma história, que eu e você também venha deixar uma história aqui na terra, que nós venha deixar nosso legado, fazer o nosso legado. Quando alguém perguntar o que o fulano ou a fulana deixou aqui na terra, que nós venha ter um legado espiritual, que eu e você venha ser uma pessoa abençoada no espírito, na alma, que nós venha deixar um legado espiritual como este homem, que ele deixou, ele tirou as coisas ruins que não agradavam ao Senhor. Ele imitou o seu pai Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. O único homem na terra que tinha um coração segundo o de Deus foi o rei Davi. E esse rei fez diferença no meio dos reis de Judá. Porque quando os reis de Judá idolatraram, fizeram aliança errada, mas esse aqui, ele não teve medo e tirou a idolatria. Versículo 6 do capítulo 18. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor ainda tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Então, mesmo ele sendo rei, ele não deixou os mandamentos do Senhor. E ele se revoltou e não se prostrou aos decretos do rei da Síria. Que Deus, ele se agrada de um homem ou mulher que guarda os princípios. Deus se agrada de homem, moça, rapaz, jovem, adolescente, criança, idoso, idosa, que guarda os valores. Esse aqui ele guardou os mandamentos, os princípios de Moisés. Nós também, eu e você, devemos guardar. Nós estamos num mundo em que as pessoas falam: eu não vou guardar os valores, os princípios da Bíblia. Isso foi coisa do passado. Não. Nosso Deus, ele é o mesmo. O Deus que estava nos mandamentos lá no passado, ele não mudou. Ele continua nos dias de hoje. Cada dia eu e você devemos fugir, correr da liberdade que tem esse mundo, de viver uma vida dupla dentro da igreja, de na igreja nós ser uma coisa e na casa e na sociedade nós se prostrar ao diabo, prostrar aos a deixar nossos valores que Deus deu para nós
de lado para agradar as pessoas. Não deixemos os nossos valores, os nossos bons costumes que tem dentro da igreja para agradar ninguém e nem prostrar diante de ninguém. Devemos ser igual o rei Ezequias, que ele ali obedecia os seus valores. Ele tinha uma vida conduzida com sabedoria. E ele vivia uma vida de sabedoria, igual Salomão. E nós devemos também, nesse mundo de perdição, nesse mundo de pessoas que é mais voltada para o lado, às vezes, negativo, nós devemos fazer a diferença. Guardar os mandamentos do Senhor para que nossas orações sejam respondidas, para que nós venhamos ter uma vida feliz aqui na terra. E a palavra do Senhor vai dizendo que ele não se prostrou ao rei da Síria. Ele não serviu. Ele serviu foi a Deus. Então ele tinha o avivamento. Ele tinha o Espírito Santo. Nós também devemos agradar o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele entristece quando ele vê que a gente está na idolatria, que nós deixamos os mandamentos, que nós vamos vivendo uma vida errada na presença de Deus. E esse aqui fez o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 8. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde as torres dos Atalaia até a cidade forte. Sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséia, filho de Elã, rei de Israel, que Salmanassé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomara ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséia. O rei de Israel, nós sabemos que era 2 reinos, o reino do sul, o reino de Jerusalém, e o reino do norte, que era o reino de Samaria, de Israel. Nós sabemos que o reino do sul estava Ezequias, que era da parte da dinastia de Davi. E quando era do lado de Davi, ali tinha o zelo, ali Deus cuidava, porque Deus tinha aliança com Jerusalém, com o rei Davi. Então nós sabemos que quando Deus tem aliança conosco, Ele cuida, Ele protege. E ali a palavra vai dizendo que, aqui no versículo 13, que agora, depois que Ele fez todas essas bênçãos, essas maravilhas, que Ele limpou Jerusalém, que Ele tirou aquela serpente, que Ele protegeu ali aquela cidade para Deus, agora vai vir as afrontas, no versículo 13, de um rei que vai invadir Judá. Então nós vemos aí que o inimigo, ele é furioso, e muitas vezes ele vem em cima daquilo que eu e você tá fazendo para Deus, tá cuidando para Deus, assim como ele fez com o rei de Jerusalém, o rei de Judá, Ezequias. O versículo 13 vai dizer que vai vir agora esse rei aqui, o versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, quando ele já tinha aqui, no ano 10º, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então tudo aquilo que ele fez para Deus, tudo aquilo que ele protegeu, veio o inimigo e passou a mão e tomou. E assim também é nos nossos dias. Às vezes nós lutamos anos na igreja, orando pelas coisas espirituais, e o inimigo ele afronta. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui na terra, o inimigo vai nos afrontar. Não é porque você é fiel ou eu sou fiel que nós não vai receber afronta. O cristão, nós estudamos o Salmo 34, nós vemos que ele persegue
que o inimigo persegue os cristãos aqui na terra. Mas não é por isso que nós devemos baixar a cabeça, porque cada afronta, cada perseguição há uma vitória. Então ele vai e toma aquela cidade que ele estava cuidando ali, que ele tinha tirado as idolatrias. O versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Laques, dizendo: pequei, retira de mim tudo que me impuseres, levarei. E então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, das ombreiras que Ezequias, rei de Judá, a cobrira, e deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria, aquele enviou os seus mensageiros a Ezequias. Então aí nós estamos vendo as afrontas que um filho de Deus passa aqui na terra, mesmo ele tirando a idolatria, limpando a cidade, fazendo tudo certinho aos olhos de Deus, ele estava reto, mas o inimigo veio para testar a fé dele, o inimigo veio para afrontar a fé dele. E assim, irmão, é na minha e na sua vida. Por isso que nós temos que ter dentro de nós é fé. Uma das coisas que nós não podemos deixar morrer na nossa alma é a fé. Porque o inimigo pode levar tudo embora. Igual tá levando o ouro da casa, tá pegando a cidade para ele, tá levando tudo de volta para ele. Muitas vezes Deus permite aqui na terra que aquilo que era nosso, parece que o diabo sentou e vai tomando, vai passando a mão. Muitas vezes Deus permite que na nossa vida aqui na terra fica varrida, que tudo que você vai construindo vai vir nos ataques espirituais e vai levando. Mas uma coisa que o diabo não pode levar é sua fé. Glória a Deus. Porque se você tiver fé, você vai ficar de pé. O vento vai passar, o vale vai passar, o furacão vai passar, a afronta vai passar, mas a fé vai te dar força para erguer a cabeça, sacudir a poeira e levantar. É a história do rei Ezequias. E não é diferente da nossa história também. Tem áreas da nossa vida que quando a gente está se reerguendo, vem o inimigo e derruba tudo. Aqui na terra é assim. Mas uma coisa ele não pode tirar de nós, é a fé. Então, ele afronta o rei Ezequias. Vamos agora para o versículo 29. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Então ele envia mensageiro e ele começa a provocar a tudo aquilo que Ezequias construiu para Deus, edificou, tudo aquilo que Ezequias fez, ainda afronta, que não adianta as pessoas que estavam ali em Judá, do lado de Ezequias, acreditar nas palavras de Ezequias. Muitas vezes ele também vem na minha vida, na sua vida, e nos afronta para que nós não venhamos mais na casa do Senhor, para que você não escuta mais seu pastor, sua pastora, para que você não obedeça o reino de Deus. É assim que o nosso adversário ele faz. Mas eu e você não deve colocar isso na cabeça. Nós temos que pisar em cima de cada palavra do inimigo e segurar a nossa fé, porque a fé é espiritual e ela é o contra-ataque contra cada palavra que o diabo enviar na nossa vida. Então aqui ele está dizendo: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque vós não poderá livrar da sua mão. Só que com Ezequias estava Deus. E aqui, além dele já ter levado tudo aquilo que ele construiu, o ouro, a prata, a cidade, agora ele lança
palavras para desanimar o rei. E assim, irmão, é na nossa história também. O diabo, ele lança palavra de maldição para que eu e você venha emocionalmente se prostrar, perder a nossa fé em Deus. Versículo 30 do capítulo 18. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. 31. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presente, saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos infinta dizendo: o Senhor nos livrará. E aqui ele está afrontando aquele povo, para aquele povo fique esmorecido, para aquele povo não suba, não acredite ali nas palavras do seu líder, do seu rei. E assim, irmão, é os ataques espirituais que nós sofremos nesses dias. Quantas vezes o diabo fala: sai fora daquela igreja, não vai mais naquela igreja, não anda mais do lado da irmã, não anda mais do lado do seu pastor, sai fora, não fique mais no caminho estreito, vai para o mundo, vai para as coisas que me agradam, vem que você vai ganhar muito mais se você desviar, se você vir para a minha presença. E muitos que estão dentro da igreja não vigia, não ora, não jejua e não busca no Senhor e acaba caindo nos ataques espirituais. Mas que eu e você venhamos se revestir cada vez mais na oração, no jejum, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus. Não venhamos acreditar em quem está com mal no coração, com mal na vida. Não venhamos seguir a maldade. Porque hoje em dia o diabo não vem com fogo na boca, com chifre. O diabo não vem. Hoje o diabo, ele usa o homem e a mulher que não está liberta para te seduzir. Muitas vezes, quantas pessoas estão quase alcançando uma mudança, uma transformação, e não vigia, e não ora, e cai tudo de novo, volta para as drogas, para a bebida, para a prostituição, desvia, cai da presença do Senhor, e depois, irmão, vai pagar um preço grande na presença do diabo. E o diabo, o plano dele é matar as pessoas, é roubar, é destruir. Ele não quer que as pessoas acreditem nas pessoas de Deus. Ele não quer que as pessoas andem com as pessoas que é espiritual. Ele tem inveja da sua espiritualidade, que eu e você cada dia venha se despertar aqui na terra, porque ele não vem o Espírito soltando fogo da boca, aleluia, mas ele usa pessoas que não querem se libertar, é pessoas que têm amor ao pecado, é pessoas que gostam de viver a vida dupla. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, não vai perder sua coroa, não vai correr atrás de quem está fazendo coisa errada. Se vigie, mantenha com o que você já aprendeu, mantenha com o que Deus te deu, guarde sua coroa, porque nós estamos vivendo os últimos dias na igreja aqui na terra. Não é tempo de nós cochear entre dois pensamentos, é tempo de nós ouvir nossos profetas, é tempo de nós ouvir nossa liderança, porque a Bíblia vai dizer que aquele que ouve os seus profetas prosperará. Aleluia. Prosperará. Então, era isso. Ele estava sendo usado pelo diabo para que as pessoas não ouvissem ao homem que estava com avivamento, ao homem que estava com a unção de Deus. E assim também é nos nossos dias. Essas pessoas que gostam de viver a vida dupla, errada, eles odeiam quem prega a palavra.
Eles odeiam quem está na unção. Eles odeiam, aleluia, quem está ali vivendo um compromisso com Deus, aleluia. E bobo e boba é aquela que acredita naquilo que aquela pessoa está falando e vai fazer. Mas que eu e você tem que acreditar é nas palavras que o Senhor tem usado seus servos, sua serva na terra, a liderança que Deus está na liderança. É nessas palavras que nós temos que ouvir e obedecer. Então ele afronta Ezequias no versículo 34. Aí ele vai dizer: porventura os deuses das nações poderiam livrar cada um sua terra das mãos do rei da Síria? Esse rei aqui era como um gigante. Era um rei que destruiu várias nações. E foi esse rei aqui que foi usado contra a fé de Ezequias, rei de Judá. Eu e você também temos gigantes aqui na terra, cada dia para nós lutar, para nós vencer. Cada homem e mulher tem a sua guerra, tem o seu gigante, que nós também não devemos ter medo desse gigante, mas pisar na cabeça do adversário, não trair nossa fé, não trair nossa liderança, não trair, mas pisa na cabeça e vamos prosseguir. A Bíblia vai dizer no 34 que ele afronta dizendo: o que é feito dos deuses de Ramante, de Arpade, o que é feito dos deuses de Servaim, Renaifa, porventura livrar a Samaria da minha mão, que era o reino norte de Israel, os quais são ele dentre os deuses da terra que eu livraram, e a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão. Só que Jerusalém é diferente. Deus tinha aliança com Judá, com Jerusalém. Então, irmão, quando alguém afronta alguém que Deus tem aliança, aí agora nós vamos ver a mão de Deus agir. Por isso eu e você não devem temer. Se nós temos aliança com Deus, a afronta contra quem é ungido é diferente. Jerusalém, Deus tinha um zelo por ela e tem até hoje. A Bíblia diz que quem ora por Jerusalém prospera. Até hoje Deus tem zelo por essa cidade. Então aqui ele está afrontando algo que Deus tinha zelo. Algo que Deus cuidava, que Deus cuida. Jerusalém. E ele vai cair, nós vamos ver mais na frente, que nós vamos estudar sobre Ezequias, a queda desse inimigo. E assim, irmão, é na nossa vida também. O inimigo, ele pode até afrontar quem tem aliança com Deus, mas a queda dele é prometida e ele não escapa de sua queda diante daqueles que Deus tem zelo e que Deus tem aliança. Para terminar o versículo 36. Porém calou o povo, não lhe respondeu uma só palavra, porque o mandado do rei havia dizendo: não lhes responderá. Quando alguém te afrontar, quando alguém jogar pedra em você, eu e você devemos ficar em silêncio. Nós não devemos devolver com a mesma pedra, nós não devemos devolver, porque quem faz justiça para quem é cristão é Deus. É Deus que me justifica. É Deus que justifica a igreja dele na terra. Ezequias estava debaixo da graça de Deus. Então ele disse: só pode deixar ele afrontar. Pode deixar ele falar o que querer. O povo que está debaixo da minha direção, do meu reino, fica calado, porque a nossa guerra, irmão, ela é espiritual, e é Deus que nos dá estratégia de vencer as guerras. Então, diante de afronta, ficamos calados. Versículo 37. Então Eliaquim, filho de Hilque, o mordomo, Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram Ezequias com os vestidos rasgados, e fizeram saber as palavras de Rabsaque. Então os mensageiros ali da parte de Ezequias, eles rasgaram seus vestidos. Quando lá em Israel o povo de Deus era humilhado, eles colocavam a cara no pó e rasgavam as vestes. De tanto eles ouviam afronta,
que aquele rei o afrontou. Mas o rei aqui, ele estava debaixo da direção de Deus. E assim que o diabo faz com nós, ele quer rasgar, ele quer nos humilhar. Muitas vezes ele quer que eu e você se rende para ele. Mas nós devemos ficar em silêncio e vencer com as armas da oração. Nós vamos ver no próximo capítulo, na próxima quarta-feira, que Ezequias ele recorre à oração. A oração e o jejum, ela é uma arma contra os ataques espirituais. A minha arma e a arma da igreja não é devolver pedrada, não é devolver palavra, mas é orar, jejuar e confiar no Senhor Jesus. Então, que assim como foi o rei Ezequias, que confiou em Deus, assim como foi o rei Ezequias, que ele não baixou sua cabeça, que assim venha ser eu e você, que nós venha manter a nossa fé, independente do que nós está perdendo, independente das nossas afrontas, independente daquilo que Satanás está fazendo na nossa vida, seja no interior ou seja no exterior da nossa vida, que eu e você venha guardar a fé, que nós venha manter as armas espiritual. E que assim, irmãos, a próxima pregação nós vai pregando mais sobre o capítulo de 2 Reis 19, a próxima pregação. Você que vai passar lá pelo YouTube, no meu canal, ouvir minhas pregações, ajuda nós aqui, inscreve no nosso canal, para que nós venhamos produzir fruto em outras almas, em outros lugares, outras pessoas venham ouvir a voz de Deus e ser abençoada. E muito obrigado, irmãos, que nos acompanham na rede social. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração para os irmãos. Sim, meu Deus, meu Pai, abençoa, meu Pai, nossas lives, nosso canal, nosso seguidor, que o Senhor abençoe nossas vidas, que estamos aqui rendidas, Senhor, pregando, meu Deus, colocando sua palavra, Pai, neste canal, Pai, para que essas vidas, para que a palavra do Senhor não fique só aqui na igreja, mas que ela vai entrando em outras casas, em outras famílias, meu Deus maravilhoso, que vai crescendo tua semente, e onde tiver um homem que assistir nossa pregação, onde tiver uma mulher, uma jovem, uma criança, um Senhor, um obreiro, que ele venha ser edificado, meu Pai, que ele venha ser curado, que ele venha ser liberto, que ele venha ser transformado, e que ele venha ter a fé perfeita no Senhor, e que nenhum mal venha ter força de, meu Pai, se erguer na mente deles, na alma deles, no espírito deles, e assim nós abençoa cada filha e filha que tem, meu Pai, assistido às nossas pregações, aonde essa pregação entra, pelas nossas redes sociais, que entra a bênção de Jesus, o milagre de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Até a próxima pregação, em nome de Jesus. Acho que o fio está acabando, né?